Eu só queria um pouco de paz. É uma frase comum. Provavelmente todos nós já usamos, se calhar em muitas ocasiões. Eu só queria um bocadinho de paz. Quando a vida nos aperta, quando o stress aumenta, quando sentimos que o tempo é pouco e as exigências muitas, quando o corpo e a mente se cansam, nos sentimos fraquejar em tantas situações, nós nos vemos desejando o sossego, a tranquilidade, a recuperação das forças, em uma palavra: paz. Mas a paz não é mencionada só por nós nestas horas. Interessante que nestas mudanças de ano é comum haver muitas entrevistas a individualidades famosas de várias áreas da sociedade, e muitas vezes, quando se pergunta o que gostariam para o próximo ano, uma frase comum repetida é que haja paz no mundo. Desejamos a paz mundial, ou seja, parece que a paz é uma coisa bastante desejada, muito procurada. Talvez por isso, irmãos, esta palavra seja amplamente usada na Bíblia. Tanto a sua expressão do Antigo Testamento, Shalom, quanto do Novo Testamento, Eirene, aparece muitas vezes. 250 vezes no Antigo Testamento, 91 no Novo Testamento, 43 vezes só nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, e são só 13. Portanto, ele usava com frequência. No entendimento do Antigo Testamento, a paz era algo que representava o próprio Deus. Por exemplo, um dos momentos iniciais em que esta expressão é usada por Gideão. Quando Gideão edificou um altar ao Senhor, diz o texto de Juízes, ele edificou um altar a Deus e o chamou Jeová Shalom. O Senhor é paz. E ainda até o dia em que este livro tinha sido escrito, o livro de Juízes, lá estava aquele altar, em Ofra, terra dos Abiasritas. O Senhor é paz. Na bênção mais famosa do Antigo Testamento, que Deus deixou para que os sacerdotes usassem para abençoar o povo, este conceito era chave, ele era central. Deus ensinou o sumo sacerdote e os sacerdotes, a partir de Arão, a abençoarem o povo com as seguintes palavras. Nós encontramos isto lá em Números. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O Senhor se revelava um Deus que transmitia com a sua presença o conceito de paz ao seu povo. Ele era a paz na essência, o seu nome também transmitia isto. E abençoar o povo com o nome de Deus era abençoar o povo com a paz que o Senhor trazia, de uma forma direta. Certamente é por isto, irmãos, que o apóstolo Paulo reflete esta verdade, usando esta saudação e este conceito em todas as suas cartas, muitas vezes na saudação inicial e na saudação final. E nós encontramos isto nas suas palavras finais, na primeira carta que ele escreveu, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, que temos andado a ler e a meditar durante vários domingos. Eu convido os irmãos mais uma vez, pela última vez neste período, a abrirmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler apenas os versículos finais, de 23 a 28. E em tão poucos versículos, tanta riqueza, e poderíamos, se calhar, continuar a pregar nestes versículos ainda durante vários domingos. E diz assim o texto, verso 23: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama,
o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com beijo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Notem, irmãos, a força da expressão que o apóstolo Paulo usa a respeito da paz. Ele tinha acabado as suas instruções finais na carta e ele tinha falado sobre relacionamentos. Lembram-se? Falamos aqui durante algum tempo, em dois domingos diferentes, sobre esta lista final de recomendações paulinas que são tão diretas, tão práticas, tão objetivas e que diziam respeito à relação dos crentes de Salónica com a sua liderança, a relação dos crentes de Salónica uns com os outros, a relação dos crentes para com o Senhor. E depois de falar sobre estes relacionamentos, Paulo diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo. Paulo termina dando a ideia da santificação que era feita na paz do Senhor. A santificação, irmãos, é a separação. É aquilo que nos torna distintos do mundo. Santificação não deve ser visto por nós como algo apenas para aqueles personagens que nós idealizamos da Idade Média, que ficam num altar com uma auréolazinha em cima. São santos todos os que são do Senhor, porque foram separados por Deus. Separados do quê? Separados daquilo que é o comum no mundo. E não apenas estamos a pensar no pecado, mas estamos a pensar também na confusão, nas dificuldades, nas angústias, nas ansiedades, em tudo aquilo que é tribulação e que se vive. E que o Senhor nos separa deste tipo de vida. E esta santificação era feita como? Pelo Deus de paz. Era o Deus de paz e era a paz do Senhor que nos santificava, nos separava daquilo que estava à nossa volta. E Paulo insiste em cada aspecto do ser humano, espírito, alma e corpo. Mas pensemos primeiro no que significava esta paz. O conceito é tão rico, irmãos, tão rico, que poderíamos ficar aqui muito tempo pensando e meditando sobre o que representava a paz no contexto bíblico. Vamos lembrar que esta expressão, esta palavra, vem do conceito hebraico do Antigo Testamento. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo é um judeu, treinado como um mestre judaico, como um rabi, e que certamente muito daquilo que ele transmite era aquilo que o Senhor já tinha deixado na sua palavra no contexto do Antigo Testamento, com a expressão shalom, que era a expressão que todos os judeus usavam quando se cumprimentavam. Shalom aleichem, que a paz esteja contigo, não é? No contexto muçulmano, por herança judaica, utiliza-se a mesma expressão. Eles falam em salam, é a mesma palavra, apenas com a diferença do hebraico para o árabe. Os irmãos ouvem por vezes a expressão muçulmana, salam aleikum, tem exatamente esta ideia, que a paz esteja contigo. E a resposta que se devolve é, e contigo esteja a paz. Mas o que é que isto carregava? Primeiro, irmãos, a palavra paz trazia a noção de um bem-estar, de uma vida plena. Era uma bênção total. Não era apenas ausência de conflito ou de guerra. Não era apenas uma falta de conflitos. Era um estado de bem-aventurança que atingia o homem, ou que alcançava o homem, na sequência de viver com Deus. Quando alguém transmitia a paz, no conceito bíblico, não estava apenas dizendo, olha, que tu não tenhas muitas guerras na tua vida. Estava transmitindo um conjunto, uma noção de bênção que era muito grande. E mais uma vez os irmãos me permitam a utilizar uma ilustração ou um testemunho da nossa experiência vivida em África numa realidade diferente. Num contexto muçulmano em que vivíamos e com a etnia com a qual convivíamos, a expressão que era usada para a resposta, a saudação a qualquer pessoa, não era apenas um bom dia, como está, mas era uma saudação longa. E começava por perguntar, então, como é que você amanheceu? E como é que foi a sua noite? E como é que está a sua casa? E como é que está a sua esposa? E como é que está a sua família? E como é que está o seu trabalho? E como é que estão os anciãos? Tudo isto era perguntado. E a resposta, no entretanto, era apenas era uma. Jamtum. E a palavra jam, na língua fulani, era exatamente a transliteração desta palavra paz, que significava tudo está bem. Tudo está bem. E quantas vezes eu ouvia aquilo repetido mecanicamente e ficava pensando, esta era a resposta que o cristão devia dar.
Tudo está bem, porque a paz que vem do Senhor é uma paz que abrange todos os aspectos. É uma bênção completa. É bem-aventurança. Lembram-se, foi Jesus que disse, bem-aventurados. Bem-aventurados. Mas a paz, irmãos, era também a ausência de desordem. A ausência de confusão. Tanto nas relações, e aqui pensamos na relação com Deus e na relação com os homens, mas no interior do homem. Significava uma mente tranquila, uma vida sossegada no sentido de uma vida ajustada, uma vida segura, uma vida bem direcionada. Paz era concórdia, era harmonia. Tanto nos relacionamentos como no interior do homem. Lógico que é o contrário de toda a confusão, seja relacional, seja mental, que nós verificamos hoje no mundo. Que diferença! Quando nós falamos com as pessoas e vemos que estão tão confusas, tão inseguras, tão inquietas, tão sem direção e sem senso. E quando o Senhor nos transmite paz, Ele está transmitindo o contrário de tudo isto, o contrário desta confusão. No Brasil nós diríamos bagunça, não é? Está tudo fora do seu lugar. E de repente a paz está tudo no lugar certo. Está tudo com ordem. Está tudo com direção. Isto era a paz. Paz. Deus de paz. Mas paz, irmãos, era a sustação, era a suspensão, era a anulação da pena, do castigo. Significava que qualquer penalidade deixava de existir. Imagine um homem que está sobre o peso e a expectativa de uma sentença. Aquele que está preso na cadeia à espera do momento em que o juiz vai bater o martelo e dizer culpado. Daquele homem que foi condenado à morte e está naquele corredor, o famoso corredor, à espera que chegue o dia. E na expectativa de se vai haver ou não um telefonema, uma carta, uma nota que vá comutar a sua pena. E naquela hora em que ele luta pela sobrevivência, mesmo que seja prisão perpétua, é melhor, porque pelo menos não morre. Agora imagina o que aconteceria neste coração se alguém chegasse e dissesse, afinal houve um grande engano, você é inocente. E de repente todo o peso da sentença, toda a expectativa do castigo saía de cima deste coração e ele sentia paz. A paz bíblica, irmãos, no sentido mais profundo, era também isto. Era a suspensão da pena e do castigo. Neste sentido, a paz cristã é única, porque ela não se baseia no nosso próprio merecimento, não tem a ver com a nossa inocência, tem a ver com aquilo que foi-nos adquirido e transmitido por Jesus na cruz. É por isso que ele disse aos discípulos, deixo-vos a minha paz. É minha. E eu vou-vos deixar. Porque ele sabia que ele ia sofrer naquele momento final. Ele sabia que ele ia carregar naquela hora final toda a angústia, toda a confusão, toda a ansiedade, todo o distúrbio do peso do pecado. Mas, irmãos, ele carregou para que nós não precisemos carregar. Ele levou toda esta inquietação para chegar ao ponto de dizer, Senhor, por que me desamparastes? Para que nós nunca precisássemos sentir isto. É extraordinário, irmãos. É profundo, mas é bíblico. Deixo-vos a minha paz. A pena foi levantada. É por isso, irmãos, que entre os títulos que são dados a Jesus, ele é chamado o Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz. Aquele que serviu como mediador para a nossa reconciliação com Deus. Mas a paz, irmãos, também era um senso de realização. O senso de obra feita. Quando temos uma tarefa para fazer e quando sabemos que esta tarefa vai exigir muito de nós, nós queremos realizá-la a contento. E existe uma inquietação, existe um ferver dentro de nós, porque nós queremos a terminar aquela tarefa. E o tempo vai passando e nós vamos lutando para conseguir acabá-la. E finalmente, quando terminamos e olhamos para a obra feita, principalmente se ela nos traz satisfação de que a fizemos bem, sentimos paz. É uma tranquilidade de sentir, está feito, está completo, está terminado. E o Senhor veio para nos trazer esta sensação. Deus é paz.
no sentido de que viver dentro da sua vontade é ter a percepção de que nós estamos fazendo aquilo que nós devíamos fazer. Estamos vivendo aquilo que devíamos viver. E o Senhor quer que nós experimentemos isto. Mas paz, irmãos, é também a esperança tranquila de saber que vou receber aquilo que eu desejo. A confiança de que a expectativa que eu tenho vai se cumprir de forma certa. E aqui, irmãos, a paz bíblica aparece no contrário, no contraste da ansiedade. A ansiedade acontece quando eu quero uma coisa, eu quero que algo suceda, mas eu não sei se vai suceder. Eu tenho a expectativa de conseguir, mas eu não sei se vou conseguir. Então, como eu não sei, eu não tenho paz. Como eu estou nervoso porque eu não sei se isto vai acontecer, eu fico inquieto. O contrário é a tranquilidade de saber aquilo que eu espero, a expectativa que eu tenho, posso tê-la com tranquilidade, porque a promessa do Senhor não falha e eu vou receber. Ao contrário do desespero de quem enfrenta o futuro sem certezas, e sobretudo daquele que olha à morte com pavor, o crente em Cristo sente paz. Porque ele confia na palavra do Senhor e sabe o que o espera. Paz, em última instância, irmãos, no sentido bíblico, é a presença maior de Deus nas nossas vidas. A paz bíblica só vem da presença do Senhor. A separação de Deus é incompatível com a paz da Bíblia. É por isso que o homem separado de Deus busca, luta, tenta, mas não consegue ter paz. Porque paz é Deus. E nós voltamos ao altar de Gideão. Jeová, Shalom. A paz bíblica representa a presença do Senhor nas nossas vidas. Representa estar com Ele. É Natal. Deus conosco. E isto é que a Bíblia nos fala a respeito de paz. Isto é tão extraordinário, irmãos, pensar que todos estes conceitos estão ligados ao conceito bíblico de paz. E o apóstolo Paulo quis dizer aos crentes de Tessalónica, no fim desta carta, que eles seriam separados e mantidos fiéis nesta paz. Esta paz era santificada e santificadora, porque ela vinha do Senhor, da sua presença e da sua capacitação. E ele diz, e vocês vão ser alcançados em todos os aspectos da vossa vida. O vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo. Aqui há um debate teológico. Há algumas pessoas, alguns teólogos que defendem que o homem tem apenas uma parte física e espiritual. São chamados dicotomistas. E há aqueles que defendem, como está aqui, parece expresso no texto, que o homem, afinal, é alma, espírito e corpo. São chamados tricotomistas, porque defendem a posição tripla. Aqui parece-nos que o apóstolo Paulo está defendendo esta posição e está falando sobre estes aspectos todos. Rapidamente, só para os irmãos terem ideia, o corpo humano diz respeito à nossa parte física, nós sabemos, é através do corpo que nós temos consciência do mundo à nossa volta. O nosso corpo físico é marcado pelos nossos instintos, pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades. E uma parte significativa da humanidade vive neste nível, uma vida totalmente física, carnal e sem paz. As pessoas não conseguem entrar em harmonia entre os seus desejos e as suas necessidades e confundem as coisas. Uma coisa é o instinto, outra coisa é o desejo, outra coisa é a necessidade. Mas olhamos à nossa volta e vemos que as pessoas não têm paz nem no âmbito físico. Necessidade, irmãos, temos nós de nos alimentarmos, certo? Para sobreviver. Desejo é outra coisa. É comer aquela comida que se calhar não é a melhor para nós. Mas o homem confunde o desejo com a necessidade. E nesta confusão ele perde a paz. A alma é o centro da nossa personalidade. É o centro do nosso caráter. É onde nós temos a nossa autoconsciência. Sabemos quem somos. E aqui nós encontramos a vontade, o sentimento e o raciocínio, o pensamento. E mais uma vez, a alma é o centro da nossa vida mental e emocional. Ela é alimentada pelo corpo, recebendo as impressões físicas do mundo à nossa volta, e pelo espírito, recebendo as impressões que vêm do mundo espiritual.
E o que é que acontece, irmãos? É que aquele que está morto para Deus, a sua alma não consegue receber nada do mundo espiritual positivo, porque o seu espírito está separado de Deus, ele não consegue ser alimentado. E então ele vive em conflito constante com o seu corpo, sem harmonia entre os seus pensamentos e as suas emoções, sem uma vontade que tenha capacidade de comandar e dirigir a sua vida, e por isso as pessoas uma hora querem uma coisa, outra hora querem outra. Uma hora raciocinam, outra hora reagem apenas pela emoção. E este homem, esta mulher, são pessoas que vivem em profunda angústia. Não têm paz. A sua alma é uma grande confusão. Não conseguem ter tranquilidade. O espírito é a parte do homem que está em contato com o mundo espiritual. Tem consciência de Deus. Por meio da comunhão, da consciência, por meio da intuição, recebe do Espírito Santo a revelação do Senhor. No Espírito nós distinguimos pela consciência o certo e o errado. No Espírito nós recebemos os discernimentos daquilo que o Espírito Santo nos transmite e que vai além do raciocínio. São por vezes intuições que o Senhor dá e que a gente olha e diz, mas como é que isto nem faz muito sentido? Eu juntando aqui as coisas na minha cabeça parece que nem bate bem, porque está acima do nível da alma. É espiritual, vem da parte do Senhor. É ali que nós temos a comunhão com o Pai. É a parte mais nobre do ser humano. E é aquela que deve dirigir, porque está em contato com o Senhor, o resto da nossa vida. Segundo Paulo, a paz de Deus santifica, separa-nos em cada área da vida. A nossa vida física, a nossa vida da alma, a mente, o sentimento, a vontade, a nossa vida espiritual, em paz no Senhor, em comunhão com Deus. Esta vida, irmãos, esta vida, com esta paz, é aquela que Jesus descreveu quando Ele disse, eu vim para que tenham vida. Vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham uma vida cheia, uma vida rica, não no sentido da prosperidade material, mas uma vida não somente que vence os conflitos de vez em quando e de vez em quando cai. Uma vida que no Senhor é capaz de vencer de forma permanente, de forma constante, que pode experimentar em Deus a tranquilidade e a harmonia. Irmãos, as religiões orientais entenderam esta necessidade, só que elas têm um pequeno problema. Elas não conseguem oferecer ao homem a capacitação para viver isto. Elas perceberam, as religiões orientais, que o centro do desejo do homem era poder viver esta harmonia, só que não oferecem uma solução, porque dependem apenas da força humana e o homem sozinho não chega lá. Mas em Jesus, nós fomos capacitados para isto. E isto faz com que o crente em Cristo possa realmente viver uma paz que o mundo não consegue entender. Nosso irmão em Cristo, Horácio, não é Horácio Leitão. Eu até hoje disse a ele, olha, hoje à noite, no culto da tarde, nós vamos falar sobre o Horácio, mas não é Horácio Leitão. Horácio Spafford era um irmão em Cristo, presbiteriano do fim do século XIX, aliás, e vinha de uma família muito próspera, muito rica. Ele era um advogado estabelecido com uma empresa de advocacia com um grande peso na cidade de Chicago. Ele era um presbiteriano dedicado, fazia parte da liderança da sua igreja e era também um dos grandes apoiantes financeiro e espiritual do ministério de Moody, que era o grande pregador, o grande evangelista de Deus naquela época, trabalhando essencialmente em Inglaterra. Horácio estava nos Estados Unidos. Ele casou-se com uma crente, uma mulher em Cristo muito fiel, chamada Anna Larson, de uma família norueguesa também importante, e eles estabeleceram-se em Chicago com uma fortuna considerável e uma vida aparentemente muito tranquila. Como era comum naquela época, Horácio investiu essencialmente em construções, e havia uma zona totalmente nova de Chicago que estava sendo construída, e ali ele colocou a maior parte da sua fortuna nos novos prédios que estavam sendo levantados naquela zona. Então, em 1870, começaram as dificuldades.
Primeiro, o seu filho. Ele tinha algumas filhas, mas filho só tinha um filho, homem, menino, com 4 anos de idade. Teve uma pneumonia e faleceu. No ano seguinte, logo, poucos meses depois do falecimento do seu filho, aconteceu o grande incêndio de Chicago, em 1871. E esse incêndio atingiu exatamente o bairro da cidade onde Horácio Spafford tinha investido grande parte da sua fortuna em construções. A maior parte daquilo que tinha sido construído por ele, sobre o seu investimento, e que era garantia de sucesso e de grande retorno, de lucro no futuro, foi completamente destruído pelas chamas. E não havia seguros para cobrir este tipo de incêndios. Algumas pessoas diriam, chega, não é? Já foi suficiente. Morreu-lhe o filho, perdeu a maior parte da sua fortuna, já chega, já está bom. Mas logo, um ano e meio depois, no início de 1873, ele estava cansado fisicamente por causa do esforço que os seus negócios estavam a levantar, e ele decidiu tirar um pouco de descanso e pensou passar algum tempo junto ao seu irmão, que ele muito admirava, Moody, e que estava a pregar na Inglaterra. Então ele decidiu ir passar algum tempo em Londres, mas na hora dele embarcar na viagem, não foi possível por causa de negócios que surgiram de última hora. Então embarcou a sua esposa e as suas filhas. Elas embarcaram num barco chamado Ville de Havre. Os irmãos que estudam um bocadinho destas coisas saberão que a história do Ville de Havre é famosa. Foi o maior naufrágio de navios com tripulantes antes do naufrágio do Titanic. Aquele navio foi abalroado por um barco que transportava ferro no meio do Atlântico e pereceram 226 pessoas. Entre os que morreram estavam as 4 filhas de Horácio. Ana, de 11 anos, Margaret, de 9, Elizabeth, de 5 e Tânata, de 2. A mensagem que ele recebeu, telegrama da sua esposa, que escapou, foi este: salva. 3 pontinhos, mas sozinha. Horácio apanhou o primeiro navio que atravessasse o Atlântico. Ele pediu ao capitão que quando eles chegassem ao local onde a sua família tinha sido apanhada neste desastre e as suas 4 filhas tinham perecido afogadas, que o capitão lhe desse a indicação. Quando ele pediu isto, o capitão ficou com muito medo, porque pensou, bem, este homem vai querer suicidar-se, e colocou alguns marinheiros alertas para ver o que é que poderia acontecer. Mas quando chegou ao local, ele cumpriu a sua promessa e disse a Horácio Spafford: olha, foi aqui, nesta localização, nestas coordenadas, que aconteceu o acidente. E ali, olhando o mar, onde tinha naufragado o navio que tinha levado as suas filhas, Horácio escreveu uma poesia. E essa poesia tinha como tema central: tudo está bem com a minha alma. Uma das traduções que nós temos desta poesia diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Paz, irmãos. A paz do Senhor. Não tem explicação humana. Só o Senhor pode dar. Quem não a tem, precisa adquiri-la em Jesus. É oferecida gratuitamente. Não porque ela seja barata, porque ela custou a morte de Jesus. Mas nós a recebemos pela fé, confiando na oferta do Senhor, abrindo o nosso coração e dizendo: Senhor, perdoa-me, eu aceito aquilo que Jesus fez por mim, eu recebo a Tua graça, eu preciso da Tua paz.